Ela quis dizer para Deus: o que o Senhor quiser que eu faça, eu estou aqui. A sua vontade será a minha vontade. E hoje em dia, trazendo para o dia de hoje, quantos que não estão fazendo a vontade de Deus, quantos que não estão dispostos a fazer aquilo que Deus tem chamado para fazer, quantos que estão virados as costas para Deus, e Deus muitas das vezes, Ele tem algo grande para entregar nas tuas mãos e você não faz conforme Maria. É isso mesmo, Senhor, tá bom, beleza, vira as costas, e não quer entender o que Deus tem na tua vida. Mas Maria, ela ouviu tudo aquilo que o anjo disse, e no momento que ela entendeu o que Deus tinha para fazer na vida dela, que por mais que era uma responsabilidade grande, ela não fugiu, ela se pôs na posição, ela disse: Senhor, se é a tua vontade, pode cumprir a tua vontade na minha vida. Por mais que era algo assustador, ela não teve medo, ela falou: já que é Deus, pode fazer. E hoje nós, quantas das vezes nós estamos desistindo de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão? Quantas das vezes eu e vocês têm virado as costas para aquilo que Deus quer cumprir na minha vida e na tua vida? Aqui vamos observar que aquela mulher, a responsabilidade dela era tão grande, que ela ia conceder um filho, mas não era qualquer criança, era o Filho de Deus, era algo precioso. Aleluias. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria que aqueles que pudessem, coloquem de pé. Vamos estar lendo a palavra nesta noite, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Pode se assentar. Aleluias. Um versículo bonito, né? Vou repetir ele mais uma vez. Vai dizer assim: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aleluias. Maria, se nós observar a vida dela, ela foi uma mulher graciada, porque ela tinha muitos pontos positivos na vida dela. O interessante é que quando nós lemos o verso 30, podemos observar que o anjo foi ao encontro daquela mulher e começou a conversar com ela. E naquele momento, o anjo mostrou para aquela mulher que ela era importante, ela tinha uma missão importante, ela tinha que fazer algo, ou melhor, a responsabilidade que era colocada na vida dela era grande. E eu imagino que ela, olhando para si própria, ela não achou capaz. Aleluias. Mas Deus, Ele escolhe conforme Ele sabe a sua capacidade. Às vezes você acha que não é capaz, mas Deus sabe que você é capaz. Glória a Deus. E quando observamos esse texto, lembramos daquilo que Isaías, falou lá em Isaías 7 e o verso 14. O profeta Isaías, um dos profetas maiores mencionado na Bíblia, e a Bíblia vai dizer que Isaías era o profeta messiânico, aquele que profetizava mais sobre a vinda do Senhor. E aqui em Isaías 7, o verso 14, olha o que vai dizer: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará um filho, e será seu nome Emanuel. Aleluias. Então desde aquela época, aproximadamente 100 anos atrás, antes do nascimento de Jesus, Deus usou Isaías para profetizar. E aqui nesse texto onde acabamos de ler, aqui Lucas vai mencionar que o anjo chegou até Maria e falou que ela ia ter luz e terá um filho, mas não era qualquer criança. Imagine o pai e a mãe olhar para aquilo que Deus tem na tua vida, porque quando um casal se une, qual que é o maior projeto que Deus tem ali? Ter filhos, aumentar a descendência. Assim era no Antigo Testamento. E sempre quando o casal se une pela primeira vez ali, o sonho é o quê? Além de casar, ter sua casa e ter sua família, ter teu filho. E quando nós temos o nosso filho, o que nós olhamos? Olhamos que a responsabilidade é grande, porque nós somos responsáveis pelaquela criança. Nós temos que cuidar dela desde o nascimento até a idade adulta. E muitas das vezes nós olhamos que não é fácil cuidar dos filhos, porque quando nós temos a palavra de Deus, e quando nós usamos a palavra de Deus como a nossa bússola, como nossa direção, se torna mais fácil. Mas nem sempre nós vamos ter essa sabedoria que hoje eu e você tem, esse manual na nossa mão. Muitas das vezes, lá atrás, quando nós tivemos os nossos filhos, às vezes nós não tínhamos essa sabedoria que nós temos hoje.
e os filhos acabam crescendo longe do ensinamento do Senhor. E aí o que vai acontecer? Se não aprende com Deus, aprende com aquilo que não é o certo. E quando o filho cresce, aí começa a dar trabalho. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que o texto, a Bíblia vai mencionar que os filhos são herança do Senhor, ou melhor, Deus tem entregado a herança dele em nossas mãos para nós cuidar, e muitas das vezes nós não cuidamos, mas pode ter certeza que a verdadeira mãe, ela ama o teu filho, ela dá a vida pelo teu filho, pela tua filha, aleluia. Por mais que tem muitas mães que hoje em dia quer só saber de diversão, muitas das vezes deixa os filhos jogados, mas a mãe sábia, além de edificar a tua casa, cuida do filho, aleluias. E aqui vamos observar nesse texto, que o anjo chega naquela mulher. Imagine se fosse no dia de hoje, se Deus usasse qualquer pessoa para falar, ó, você vai ter um filho, e esse filho vai ser o filho de Deus. Por mais que a pessoa possa ser o profeta, ele não iria acreditar. Peraí, mas como assim? Olhando para a vida de Maria, se eu sou virgem, nunca vi nenhum homem, como eu posso ter filho? Eu imagino que na cabeça daquela mulher vieram muitas dúvidas, aleluias. E aqui no texto foi o anjo que chegou. Imagine se fosse um homem, aí ela não iria acreditar mesmo. Mas o interessante é que o nosso Deus, ele tem a maneira certa de fazer, a maneira certa de trabalhar, aleluias. Aqui eu aprendo algo: toda profecia que vem na minha e na tua vida, ela tem que ter um objetivo, aleluias. E no momento que gera dúvida, essa dúvida tem que ser tirada diante de Deus. Por quê? Nesse momento que esse anjo foi até aquela mulher, ela começou a analisar a vida dela. Mas espera aí, como que essa profecia pode acontecer na minha vida? Se a minha vida é assim, é desse jeito, é desse jeito. E ela poderia ter virado as costas e ido embora e ficasse com aquela dúvida na cabeça. Mas o texto vai dizer o quê? Que ela começa a dialogar com aquele anjo. As dúvidas que ela tinha, ela começou a tirar com aquele anjo, aleluia. E Deus está dizendo para mim e para você, muitas das vezes na minha e na tua vida vai surgir tantas dúvidas, e às vezes você pode perguntar para as pessoas erradas, mas a dúvida nós temos que tirar com Deus, porque a Bíblia diz que a última palavra é dele. Então tudo que ele falar, pode ter certeza que vai acontecer, porque o que ele fala se cumpre, mas é no tempo dele, aleluias. Então aqui aquela mulher, ela poderia ter desistido. Aqui eu vejo o motivo, aleluias. Não é à toa que Deus achou graça, ou era uma mulher graciada, porque ela foi escolhida por Deus, não por qualquer coisa, aleluias. Porque Deus sabia que por mais muitas pessoas poderiam olhar para aquela mulher, e por mais que aquela mulher era de Nazaré, e se nós ler lá em João, capítulo, aleluias, aqui onde está, que vai falar, o texto vai dizer assim, quando Jesus, ele aparece na cidade de Nazaré, aí se não me falha a memória, Felipe vai buscar Natanael, e naquele momento que Felipe busca Natanael, ele fala, ó, Jesus está vindo ali, aleluias, está vindo lá de Nazaré. E naquele momento Natanael, como muitos que olham para a minha vida e para a tua vida, o que ele vai dizer? Pode vir alguma coisa boa, né, de Nazaré, aleluias. E muitas das vezes quando nós olhamos, né, para a vida de outras pessoas, e às vezes as pessoas olham para a nossa vida como olhos carnais, não valorizamos a pessoa. Muitas das vezes o que fazemos, achamos que aquela pessoa, né, não é capaz, ela não pode fazer, não tem característica de uma pessoa que vai conseguir vencer aquele obstáculo, vai conseguir atender aquilo que Deus tem entregado na mão deles, aleluias. Então naquele momento, Natanael não acreditou, ele não achou que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, e o próprio Jesus Cristo nasceu ali, aleluias. E aqui na vida de Maria, talvez muitos poderiam observar, mas tanto lugar para Deus escolher uma mulher, mas porque foi justo dali. Então Deus muitas das vezes escolhe, como diz o texto, as coisas loucas desse mundo para enganar, sabe? Aquilo que não é, para mostrar o que é. É por isso que Deus me escolheu, é por isso que Deus te escolheu. Ele sabe o valor que cada um de vocês tem, aleluias. Talvez muitos vão olhar para mim e para você e vai falar, mas espera, ela, tem tantas pessoas melhores, aleluias. Mas Deus sabe, né, o que nós temos, aleluia. Ele conhece a nossa vida, conhece o nosso coração,
Quem não lembra do momento que Samuel foi ungir Davi, né, um rei para Israel? Naquele momento, Samuel, com o olho carnal, queria escolher outros filhos, que era mais bonito, mais forte, boa aparência, mas Deus falava, não é esse, não é esse, até que por último, lembrou de Davi, e aí falou, vai lá buscar o teu filho lá, aleluias. Aos olhos carnal, Davi não era capaz, mas aos olhos espiritual, Deus sabia que ele era o escolhido, aleluias. Assim somos eu e você, aleluias. Talvez pessoas olhem para você e falam, você não é capaz, você não vai dar em nada, a sua vida não vai ir para frente, glória a Deus. É por isso que o nosso Deus, né, ele é tão importante, porque muitas das vezes, nós olhamos para aquela pessoa bem trajada e fala, esse aqui, vamos trazendo para a igreja, esse aqui vai ser um obreiro, um pregador da palavra, mas às vezes tem ali do lado uma pessoa que às vezes usa droga, cheio de tatuagem, bebe, né, faz coisas erradas, e Deus fala, é aquele ali que vai ser seu obreiro, aleluias, porque não é a pessoa em si, mas é o Deus que trabalha na vida da pessoa, é Deus que faz, porque se fosse o homem, com certeza, né, com os olhos de carnal, nós ia falar, aqui só estava lotado de pessoas de boa aparência, pessoas boas, mas nós sabemos que essas pessoas que se acham, pode ter certeza que ela caminha até um certo tempo, mas lá na frente ela cai, aleluia. Mas aquelas que muitas das vezes não são reconhecidas, muitas das vezes não são valorizadas, mas Deus é na vida dela, pode ter certeza que ela vai longe, aleluia. Então aqui o Deus escolheu aquela mulher, Maria, uma mulher agraciada, mas no momento que gerou a dúvida, ela perguntou para o anjo, mas como assim? Nossa vida, eu não sou capaz, como eu vou conseguir isso? Não tem como, né? Poderia ter escolhido outras pessoas, de mim não tem jeito, não sai nada daqui, aleluias. Mas aí o anjo vem com a resposta para Maria, aleluias, e respondeu e lhe disse, descerá sobre ti Espírito Santo, aleluias, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra, que também o santo que há de ti nascer, será chamado Filho de Deus, aleluias. Então ali o anjo explicou para Maria, talvez naquele momento ela não entendeu, porque aquilo ali era uma novidade, mas mesmo assim, aleluias, ela acreditou, aleluias, aleluias, ela acreditou porque não era simplesmente qualquer pessoa, mas sim era o anjo de Deus que estava ali, aleluias. E no momento, para que aquela dúvida fosse tirada, o anjo começa a conversar com Maria, e aí ele fala, você não lembra lá da tua prima, aleluia, Isabel? Por mais que ela é estéril, está avançada de idade, ela também terá um filho. E aí quem sabe na mente daquela mulher, peraí, eu vou ter um filho, a minha prima que pelos olhos carnal não poderia ter filho, vai ter filho, então alguma coisa vai acontecer aqui, aleluia, alguma coisa vai acontecer, não é nada da terra, mas sim do céu, aleluias. Mas o que me chama a atenção aqui, como eu disse, aquela mulher, quando ela recebeu aquela palavra, as dúvidas dela foi tirada perante o Senhor, aleluia. Ela não voltou com dúvida para a casa dela, ela não recebeu aquela palavra. Muitas das vezes, quantas profecias vêm sobre a vida do povo, você vai ganhar isso, você vai ter aquilo, e parece que aquilo nunca acontece. Então nós temos que nos analisar tudo aquilo que é falado, e a dúvida tem que ser tirada, glória a Deus. Então após o anjo liberar aquela palavra sobre a vida de Maria, e explicar que Isabel também teria filho, o que o anjo vai dizer para aquela mulher? Porque para Deus nada é impossível, aleluias. Quem sabe na mente daquela mulher, por mais que ela estava tentando acreditar, mas espera aí, eu vou ter um filho? Isabel vai ter um filho? Como assim? Às vezes vem um ponto de interrogação, uma dúvida, e aí o anjo já veio com a resposta. Para você pode ser difícil, para você acha que não é capaz, mas para Deus nada é impossível, aleluias. E naquele momento eu acredito que a fé daquela mulher foi elevada. Naquele momento a mulher entendeu o propósito de Deus. E aí no verso 38, aonde um texto que eu me acho lindo, né, uma parte do texto vai dizer o que a Maria? Eis aqui
a serva do Senhor. Cumpre em mim segundo a tua palavra. Aleluias. Aqui eu vejo que aquela mulher, ela se pôs à vontade de Deus, à disposição do Senhor. Aleluias. Ela quis dizer para Deus: o que o Senhor quiser que eu faça, eu estou aqui. A sua vontade será a minha vontade. E hoje em dia, trazendo para o dia de hoje, quantos que não estão fazendo a vontade de Deus, quantos que não estão dispostos a fazer aquilo que Deus tem chamado para fazer, quantos que estão virados as costas para Deus, e Deus muitas das vezes, Ele tem algo grande para entregar nas tuas mãos e você não faz. Às vezes você não faz conforme Maria. É isso mesmo, Senhor, tá bom, beleza, vira as costas, e não quer entender o que Deus tem na tua vida. Aleluias. Mas Maria, ela ouviu tudo aquilo que o anjo disse, e no momento que ela entendeu o que Deus tinha para fazer na vida dela, que por mais que era uma responsabilidade grande, ela não fugiu. Aleluia. Ela se pôs na posição, ela disse: Senhor, se é a tua vontade, pode cumprir a tua vontade na minha vida. Ela não teve medo, por mais que era algo assustador, ela não teve medo. Ela falou: já que é Deus, pode fazer. E hoje nós, quantas das vezes nós estamos desistindo de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão? Quantas das vezes eu e vocês têm virado as costas para aquilo que Deus quer cumprir na minha vida e na tua vida? Aqui vamos observar que aquela mulher, a responsabilidade dela era tão grande, que ela ia conceder um filho, mas não era qualquer criança, era o Filho de Deus, era algo precioso, era algo que não tem como a gente explicar. E quantas coisas preciosas Deus tem colocado nas tuas mãos, nas minhas mãos. Será que nós estamos cuidando? Aleluias. Será que essas mulheres de hoje em dia, que muitos, quando fica grávida, o que faz? Aborta. Será que muitas das vezes eu e você espiritualmente não estamos abortando aquilo que Deus tem colocado na nossa mão? Tem tirado aquilo de valor que Deus tem colocado na nossa vida para estar fazendo, e nós fazemos conforme essas mulheres, tiramos aquela vida. Aleluias. Mas que eu e você possamos valorizar. Deus, Ele escolhe, mesmo que você acha que não é capaz, Deus te escolhe, porque você é capaz. Aleluia. Aquilo que Deus colocou para você fazer, é você que tem que fazer. Mas muitas das vezes eu e você tem fugido da vontade do Senhor. Muitas das vezes eu e você tem virado as costas. Às vezes Deus quer te levantar como pessoas, poderosas aqui na terra, para levar o evangelho dEle, para fazer a vontade dEle, e você muitas das vezes valoriza as outras coisas, faz tudo aquilo que te deseja, e esquece de fazer a vontade de Deus, como está escrito lá em Mateus 6,33. Em vez de você buscar primeiramente o reino do céu, ou seja, fazer a vontade de Deus, quer fazer outras coisas. Aleluias. Mas essa mulher, ela se pôs na posição, ela diz: eis aqui a tua serva, faça em mim a tua vontade, conforme a tua palavra. Mas eu e você estamos fazendo conforme Jonas. Deus tem entregado uma responsabilidade: vai lá em Nínive, prega que aquela cidade lá precisa. As pessoas ali são tudo corruptas, pessoas que muitas das vezes estão adorando outro Deus, mas vai lá e prega a verdade, que aquelas pessoas vão ser libertas. Às vezes Deus tem levantado eu e você, e nós temos medo, vou lá nada, aquela pessoa lá está errando, se vira ela, deixa que ela perda a vida dela, está fazendo isso de errado, deixa ela e Deus, não. Às vezes Deus levantou você para falar a palavra para aquelas pessoas. Talvez possa parecer pouco diante dos nossos olhos, mas aquilo que Deus tem para fazer na tua vida é grande. Talvez Deus está te levantando para ir lá pregar para algumas pessoas, e aquelas pessoas vão ser salvas, mas é você, conforme fez com a vida de Jonas. Não poderia ter escolhido outro profeta, já que Jonas não quer ir, já que Jonas não quer obedecer, eu vou chamar outro profeta. Mas Deus insistiu, porque Ele sabia que era através da vida de Jonas que Ele ia cumprir, que aquela cidade toda iria ser salva. Aleluias. Então Deus tem entregado algo precioso na nossa mão. Valorize, para de virar as costas para o Senhor. Aleluias. Muitas das vezes nós estamos fazendo aquilo que está escrito em Apocalipse 3:10, se não me falha a memória, ou 3:20, que Deus está batendo na porta e falando: deixa eu entrar, deixa eu fazer a obra na tua vida. Aleluia. Eu quero ter uma comunhão contigo, eu quero cear na tua casa, eu quero fazer parte da tua vida. Aleluia. Mas muitas das vezes nós trancamos essa porta, não deixamos Deus entrar, queremos fazer tudo que nós queremos primeiro, para depois fazer aquilo que Deus quer, como aquela passagem de Marta e Maria. Primeiro queremos cuidar das nossas coisas, para depois ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Aleluias. Mas Maria,
ela se pôs na posição, ela obedeceu aquilo que Deus queria. Aleluia. Nós vamos observar que Deus era na vida de Maria, não foi à toa que Deus escolheu ela. Aleluias. Algo que Maria tinha de importante também era a obediência. Aleluias. Glória a Deus. E uma das características que Jesus, nos mostrou aqui na terra foi a obediência a Deus. Um certo momento os discípulos estavam com fome, e naquele momento, lá em João 4:34, olha o que Jesus vai dizer para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Aleluias. Jesus não estava preocupado com as coisas da terra, mas sim ele estava preocupado com aquilo que Deus tinha colocado na mão dele para fazer. Aleluias. Talvez eu e você muitas das vezes, olhamos e falamos, mas Jesus, poderia ter feito muitas coisas, mas tudo que nós olhamos para que Jesus fez, ele fez para nos dar exemplo de tudo. Tudo que ele fez, ele mostrou que ele, sendo 100% carne, ele mesmo assim conseguiu vencer. Mas se nós observar, ele só venceu porque ele estava com Deus e Deus estava com ele. Aleluia. Porque tudo que ele fazia era conforme a vontade de Deus. Ele não fazia a vontade dele própria, mas sim a vontade de Deus. E tudo aquilo foi se cumprindo. E quando nós observamos Maria, Maria também foi uma mulher guerreira, uma mãe guerreira. Aleluias. Porque ela foi com Jesus até o final. Se nós observar alguns textos, vamos observar lá em João 2, que vai ser um dos primeiros milagres que Jesus fez, mencionado na Bíblia. Ali vai dizer que quando Jesus chega naquela festa, vai dizer que o vinho acaba. E no momento que o vinho acaba, Maria, mãe de Jesus, vai procurar ele. E no momento, Jesus fala, não é chegada a minha hora, aleluia, mas vai lá e busca muitas vazias, falou para o servo. E naquele momento, Maria, preocupada com Jesus, o que ela vai falar para os servos? Faça tudo o que ele mandar, aleluia. Porque Maria sabia que se aquele servo obedecesse Jesus, coisas grandes iam acontecer naquela festa, aleluia. Mas se ele não obedecesse, talvez não ia acontecer, porque sem a obediência não tem como agradar ao Senhor, aleluia. Então Maria, como sendo mãe aqui na terra de Jesus, ela se preocupava com Jesus, e Jesus sendo filho dela, Jesus a respeitava, aleluia. Mas Jesus em primeiro lugar atendia a obediência do Senhor, ele fazia conforme Jesus tinha falado. E se nós lermos lá em João 19:25, vamos observar que Maria, ela foi até o final com Jesus. Tenta imaginar o sofrimento dessa mulher. No momento que a barriga dela começou a crescer, muitos começaram a tacar pedra nela. Mas espera aí, de quem que é essa criança? De José não tem como. De quem que é essa criança? E aí ela tentando explicar, foi o anjo e tal. Ninguém acreditava, aleluia. No início nem o próprio marido conseguiu entender, mas aí o anjo apareceu para ele, e aí ele entendeu que realmente era filho de Deus, que iria nascer na vida daquela mulher, aleluia. Mas imagine as pessoas que estavam à volta, mas espera aí, como assim? Não tem como você ter uma criança. Então muitos foram as conversinhas, muitos foi o falatório. E hoje em dia eu e você, quando ouvimos falatório, o que nós pensamos? Vou desistir, para que fazer a obra? Está falando de mim? Aleluia. Vou deixar tudo isso aqui, está me falando, me apontando. Maria não. Maria diz, cumpre em mim a tua vontade. Maria sabia o que ela estava fazendo era a vontade de Deus. Não ligou para quem falava dela, quem deixou de falar. Ela sabia o que ela tinha na mão era uma responsabilidade grande, e não era qualquer coisa que ia fazer ela sair daquela responsabilidade que Deus tinha entregado na mão dela. Ela segurou, abraçou aquela responsabilidade e foi até o final. E como eu disse, a responsabilidade foi tão grande, porque eu imagino que no momento que aquela criança ia crescendo, nós sabemos que conforme aconteceu na época de Moisés, aconteceu ali também. Após aqueles autoridades daquela época, os reis, soube que Jesus iria nascer, o que eles fizeram? Queria matar as crianças. E aí Maria
mesmo com a barriga grande, junto com José, teve que fugir. Imagina o desespero daquela mulher. Aleluias. Mas mesmo assim ela cuidou daquilo que ela estava gerando. Aleluia. Será que você está cuidando daquilo que você está gerando? Daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Daquilo que um dia vai concluir e você vai falar assim: nossa, a minha bênção chegou. Aleluias. E aí vamos observar que passando muito tempo, quando Jesus já está, com a idade, e ele começa a fazer a obra, aí ele vai ser perseguido. Imagine a mãe vendo um filho perseguido. Imagine a mãe e o pai ver o filho mesmo errado, fazendo tudo errado. O pai e a mãe não aceitam ninguém falar mal do filho, bater no filho, fazer qualquer coisa. Por quê? O filho é meu, o filho é seu, deixa que eu cuido, deixa que você cuida. Mas agora imagine, agora olha para Jesus. Jesus era um homem perfeito, um filho bom, um filho exemplo, e mesmo assim ele estava sendo perseguido. Imagine o que aquela mulher estava passando. Imagine na cabeça daquela mulher, pensando na terra: meu filho não faz nada de errado porque está perseguindo ele, porque quer matar ele, porque quer fazer isso com ele. Mas eu acredito que aquela mulher começou a ver espiritual. Ela sabia que tudo aquilo que ele estava passando era para cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Entenda algo, eu e você temos que entender isso. Nem sempre vai ser um mar de rosa na minha vida e na tua vida. É necessário muitas das vezes ter perseguição na minha vida e na tua vida para cumprir aquilo que Deus tem na nossa vida. Às vezes é necessária a perseguição para que nós crescemos espiritualmente. Quem não lembra do povo do Egito? Quanto mais era punido, o que acontecia? O povo crescia. Aleluia. Às vezes é necessária a perseguição para que nós possamos crescer espiritualmente, amadurecer, aleluia, entender. Muitas das vezes não dá ouvido a certas coisas, a certas palavrinhas. Vou sair da igreja porque não me deram o Pai do Senhor, vou sair da igreja porque falaram isso de mim. Então às vezes quando nós vamos crescer espiritualmente, nós nem liga para isso mais. Eu estou aqui não é por causa do irmão, eu estou aqui por causa de Deus. Aleluias. Então aqui vamos observar que essa mãe passou grande dificuldade, mas mesmo assim ela não desistiu. Mesmo assim ela não falou: quero que essa criança morra e eu acabo com isso. Não, vou jogar essa criança, tirar de mim. Não, segurou, foi até o final com aquela promessa, com aquela responsabilidade. Mas eu vejo que uma das maiores dores que ela sentiu foi aonde nós vamos ler aqui no verso, em João 19, o verso 25. Foi o momento que Jesus estava crucificado. Imagine a mãe, por mais que ela sabia que aquilo tinha que cumprir, por mais que Jesus já tinha conversado com ela, tinha falado com os discípulos, mas imagine a mãe ver o teu filho pendurado na cruz, pregado na cruz, saindo sangue. Imagine a dor que aquela mãe estava sentindo. Aleluias. Então é difícil. Por isso que nós observamos que a mãe é guerreira. A verdadeira mãe, ela é guerreira. Aleluias. Ela aguenta muitas das vezes coisas que o homem não vai aguentar. Aleluias. Muitas das vezes o homem vai desistir, mas a mulher vai até o final. Aleluias. Então aqui vamos observar no verso, João 19, verso 25, vai dizer assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aqui o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aqui a tua mãe. Aleluias. Ali de alguma forma Jesus estava tentando consolar aquela mulher. Quem sabe na mente daquela mulher ela estava pensando: vou perder meu filho, pensando na terra, vou perder meu filho, agora não vou ter mais meu filho comigo. Mas Jesus, para consolar aquela mulher, eu imaginando isso, ela disse: mulher, eu vou, mas eu vou voltar, você não vai perder teu filho. Eis aqui os teus filhos, ou seja, os discípulos, é como um filho para você. Você vai ter que cuidar dele também conforme cuidou de mim. E daí ele olha para o discípulo e fala assim: discípulos, olha aqui a tua mãe. Aleluia. Você também não vai ficar sozinha. Aleluia. Um vai cuidar do outro. Glória a Deus. Então aqui nós vemos que Deus, Jesus, ele, aonde ele passava, ele tinha família. Ele reunia o povo
Quem não lembra do momento que Jesus estava numa certa casa, se não me falha a memória, era a casa de Maria mesmo, e ali fazendo um milagre, e no momento que Maria chega ali, a casa estava fechada, porque eram muitas pessoas, não tinha como ela entrar, e alguém vai avisar, eu acredito que um dos discípulos avisou: Jesus, sua mãe e teus irmãos estão lá fora. E naquele momento, o que Jesus disse? Minha mãe e meus irmãos são vocês que fazem a vontade do Pai. Aleluia. Então, Jesus mostrou que a mãe dele era mãe, mas todos aqueles que faziam a vontade de Deus era parte da família. Aleluia. Então, espiritualmente, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, para todos que estavam ali, ó, se você fazer a minha vontade, você faz parte. Aleluia. Você faz parte dessa família. Nós sabemos que a Bíblia vai mencionar que todo aquele que faz a vontade do Senhor é considerado filho de Deus. Aleluia. Por mais que nós vemos que Jesus é o Filho unigênito, mas todo aquele que obedece ao Senhor e faz a vontade dele, esse é filho de Deus. Então eu e você somos filhos de Deus. Mas também o texto vai dizer algo forte, que aquele que anda na mentira é considerado o filho do pai da mentira. Aleluia. Aquele que anda no erro, fazendo tudo que desagrada ao Senhor, esse não é filho de Deus, mas sim está sendo filho do maligno, porque está obedecendo a ele, está fazendo o que ele, está ordenando. Aleluia. E mesmo assim, aqui nessa configuração, onde Jesus estava sendo crucificado, Maria ficou até o final. Aleluia. Então que eu e você possamos entender isso, que aquela mulher foi escolhida para Deus, porque Deus tinha uma responsabilidade grande na mão dela. E o que Deus quer que eu e você entenda é isso. Por mais que daquela cidade, para muitos, não poderia sair coisa boa, aquela mulher, além de ela ser aquela cidade, ela gerou aquele que é o Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso Jesus. Aleluia. E que eu e você também entenda algo. Talvez você pode estar pensando conforme aquela mulher: quem sou eu? Aleluia. É você mesmo que Deus te escolheu. E Deus tem colocado uma responsabilidade grande na tua vida. E muitas das vezes eu e você não estamos valorizando, não estamos dando o valor real. Entenda isso. Deus te escolheu, mesmo que muitos não vão te escolher, mas Deus te escolheu. Segundo, Deus tem colocado uma responsabilidade na tua mão. Faça, obedeça, se põe na posição. Aleluias. Obedece à vontade de Deus. Não deixa que o outro vai fazer. Deus escolheu, foi você. Faça você, porque a recompensa de Deus é para a tua vida. Aleluias. Então abraça aquilo que Deus te deu e vai até o final. Não desista. Tá difícil, tá? Vai ter perseguição, vai. Mas cada perseguição que eu e você temos, nós vamos crescendo espiritualmente. E no final, vamos cantar o hino da vitória. Amém? Deus abençoe a todos. As palmas para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.